Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós louvamos a Deus por mais esta semana, quinta-feira, dia de estudo bíblico. E nesta noite em particular, nós vamos dar início à série de estudos agora com o panorama do Novo Testamento. Nós estamos já há 36 semanas, né? Hoje é a 37ª aula, em que nós temos tratado a temática Deus e o seu povo. Só para recapitular, para facilitar o entendimento dos irmãos, qual tem sido a nossa proposta de estudo desde o início? Mostrar que a Escritura Sagrada, ela é o registro dos atos salvadores de Deus, que Deus estabeleceu uma aliança. Esta aliança, ela foi claramente revelada quando, logo após a queda de Adão e Eva, Deus prometeu que da descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o que nós temos é uma promessa de Deus feita no Antigo Testamento, que foi sendo revelada progressivamente durante todo o Antigo Testamento, que desembocou, que foi culminar lá na revelação dos profetas menores, em particular o último profeta que nós estudamos, profeta Malaquias, que ele menciona o anjo do Senhor, a vinda de alguém que anunciaria Cristo, que é João Batista. E nós vamos hoje dar início ao Evangelho de Mateus, onde nós temos o registro deste grande profeta e pregador que foi João Batista. Eu quero fazer uma oração, gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Nós vamos orar e apresentar a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos nesta noite, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco e tem nos dado esse grande privilégio de nos reunirmos para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor nos dirija durante esse estudo, dê clareza ao nosso entendimento e calor ao nosso coração com respeito à Tua Santa Palavra, que sejamos edificados pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como é de conhecimento de todos, você tem feito esses estudos, percebeu que quando terminou o Antigo Testamento, quando terminou lá as últimas páginas do profeta Malaquias, nós temos algumas páginas em branco antes de dar início ao Evangelho segundo escreveu Mateus. Tinha um professor do curso de teologia que dizia, numa brincadeira, que aquelas páginas em branco está o registro do silêncio de Deus de 400 anos. Então Deus ficou um período chamado período interbíblico ou intertestamentário, que está entre o Antigo e o Novo Testamento, período este de 4 séculos, que Deus não mais falou através dos profetas. Houve o silêncio de Deus até que surgiu o profeta João Batista. Tá? Então, para nós entendermos os evangelhos, se são 4 evangelhos, alguns defendem isso, são 4 evangelhos, ou se é um evangelho e 4 evangelistas, isso não importa, como você entenda. Mas o fato é que nós precisamos entender o período que vem antes da formação do cânon dos evangelhos. Então, vamos fazer uma breve análise deste período para nós entendermos. Então está aqui, introdução aos evangelhos. 4 evangelistas, 1 evangelho. Então vamos lá. Se eu conseguir mudar aqui, Vou pedir uma gentileza, Sandra. Provavelmente no computador apareceu aquele sinalzinho de alerta e não está correspondendo o pendrive. Só dá um ok, por gentileza. Eu esqueço que isso acontece. Aconteceu semana passada também. Aconteceu, né? Ok? Ok. Então vamos lá. Então, o que aconteceu no período interbíblico, este período entre o Antigo e o Novo Testamento?
As Escrituras Sagradas dizem que o tempo em que Jesus veio é conhecido como a plenitude dos tempos. Nenhum estudo do Novo Testamento pode ser completo sem que se tome em consideração os acontecimentos dos 400 anos que se passaram entre a profecia de Malaquias e o nascimento do Senhor Jesus. Este período também é chamado de período interbíblico ou de período do silêncio profético, pelo fato de não ter surgido em Israel nenhum profeta inspirado. Então é este período também que aparecem os chamados livros apócrifos, que são livros sem inspiração bíblica. É um período de grande atuação do nosso Deus na história, preparando tudo para que, vindo à plenitude do tempo, Ele enviasse seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então vamos pensar, este período que está entre o profeta Malaquias e o Evangelho de Mateus, é um período que pode ser dividido em 4 partes. Olha só. Existiram 4 impérios. O Império Persa, de 430 a 331, o período grego, de 331 a 167, o período Macabeu, nós vamos falar sobre ele, de 167 a 63, e o período do Império Romano. Período persa. Os persas dominaram o mundo desde 536 até 331. Ao contrário do que fizeram os assírios e babilônios, os persas procuraram repatriar esses povos. Lembra que no Antigo Testamento nós falamos sobre o exílio da Assíria e da Babilônia? Eles venciam uma nação e levavam seus povos cativos. Os hebreus ficaram cativos na Babilônia por 70 anos. Já o Império Persa tinha uma estratégia diferente. Eles não praticavam o exílio, antes eles repatriavam. Eles faziam com que os povos adotassem a sua cultura, né? E isso aí também foi mais adiante feito pelos gregos. Foi assim que Ciro permitiu aos judeus que voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Durante todo esse período foi permitido aos judeus observar suas ordenanças religiosas sem interferências. O governo da Judéia era exercido pelo sumo sacerdote que prestava contas ao governo persa. Havia bastante liberdade e autonomia. Por outro lado, o cargo de sumo sacerdote passou a ser político, o que posteriormente gerou muitos problemas. As lutas para ocupá-lo eram marcadas por inveja, intriga e até assassinato. Então, notem que no período persa tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo, eles permitiram que o povo fosse repatriado. Esse povo começou a resgatar sua identidade como nação. Só que o sumo sacerdote, que tinha a função de mediador espiritual, assume a partir dessa visão do governo persa uma gestão de governo. Então ele se torna um político e isso gera implicações negativas para o povo hebreu. Então vamos pensar agora aqui no período grego. Até a segunda metade do século IV, os grandes impérios mundiais tinham suas bases na Ásia ou na África. Em 333, Alexandre da Macedônia, conhecido como Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles, completamente convencido de que a cultura grega era a força que iria unificar o mundo, derrotou os exércitos persas estacionados na Ásia Menor. De lá, passando pela Síria e Palestina, chegou ao Egito, onde foi recebido como libertador do domínio persa. Do Egito, Alexandre passou para a Babilônia e Pérsia, estendendo as suas conquistas até a Índia. Sua meta era implantar a cultura helênica, levando o mundo conhecido a experimentar uma espécie de globalização. Então, o Império Grego, ele teve essa intenção de fazer com que a sua cultura grega, que é a cultura helênica, dominasse, fosse hegemônica, predominasse todo o mundo, uma espécie de globalização. Esta era a meta de Alexandre o Grande. Em cada país conquistado, determinava a construção de uma cidade que deveria servir de modelo para as demais. Eram construídos bons prédios públicos, um ginásio para os jogos e um teatro.
As pessoas eram estimuladas a adotar nomes gregos, vestir-se como os gregos e falar a língua grega. Aos poucos ia se estabelecendo uma língua mundialmente falada. Nós vamos perceber o reflexo disso no Novo Testamento. Por quê? Porque quando o Império Romano ganhou espaço e estendeu seu domínio, ele latinizou os deuses gregos. Então, quando você lê a carta de Paulo a Corinto, a Éfeso, geralmente essas cartas elas trazem a proibição, a adoração aos deuses, que eram inicialmente deuses gregos, mas que receberam nomes latinos. Isso influencia muito o comportamento da igreja no primeiro século. Alexandre tornou-se amigo dos judeus, preservou a cidade de Jerusalém, permitiu-lhes observar as suas próprias leis, ofereceu facilidades para se fixarem em Alexandria, cidade construída por ele em 331 no Egito, onde os judeus foram concedidos privilégios comparáveis àqueles de que gozavam os súditos gregos. Assim, muitos deles ficaram fascinados pela cultura grega, e se a idolatria foi a pedra de tropeço no período pré-exílico, a cultura helênica o foi neste período. Muitos tentaram adaptar a fé à filosofia grega, por outro lado, outros resistiram ao helenismo, dedicando-se com grande afinco ao estudo da lei. Então, olha um ponto importante para nós. A cultura, ela tem uma predominância e faz com que as pessoas adotem o seu sistema de vida. Por exemplo, se você observar, o povo, quando foi resgatado do Egito, eles trouxeram os seus trejeitos, os seus ranços do paganismo, adoração aos seus deuses. Lembra quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei? O povo fez um bezerro de ouro. De onde veio a ideia de um bezerro? Adoração ao deus Apis. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele fala sobre adoração a quadrúpedes, esses deuses de 4 patas. Então, a influência da cultura. Se no Antigo Testamento sofreram muito com a influência dos egípcios, aqui a pedra de tropeço é a cultura grega. Isso para nós é muito importante, porque a igreja sofre a influência da cultura à sua volta. E isso interfere no culto a Deus. Alexandre morreu em 323, aos 33 anos de idade, na Babilônia. Depois de um período de 20 anos de lutas e incertezas, seus generais dividiram o império em 5 regiões, distribuindo-as entre si, mantendo, porém, a mesma conduta de helenização dos povos. Então, o Império Grego foi dividido em 5 regiões. Lisímaco recebeu a Trácia e a Ásia Menor, Cassandro, a Macedônia e a Grécia, Ptolomeu recebeu o Egito e o norte da África, Seleuco a Síria e parte leste da Síria, a Judéia ficou sujeita inicialmente ao general Antígono Monoftalmos, e Ptolomeu Sóter, libertador, capturou a cidade de Jerusalém num sábado. Então aqui a gente tem um desenho de um panorama para entender mais ou menos o período interbíblico. Olha lá, no início, no ano 323 a.C., veio o domínio dos generais de Alexandre o Grande. Depois, até 168, é o fim do Império Grego. Neste período, houve um império que foi dividido entre os 4 generais de Alexandre, que é Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Aí tem o domínio dos Macabeus na Palestina em 167 até 63. Aí vem as tropas de Pompeu, invadem a Palestina, início do domínio romano da região. Aí vem o ano 44, morre Júlio César. No ano 27, início do Império Romano, Otávio, sobrinho de César, é o imperador. O governo de Herodes, de 37 ao ano 4 a.C., Herodes o Grande na Palestina, apesar da perseguição aos judeus, é também o responsável pela reforma do templo para minimizar a sua imagem para com os judeus. Então aí a gente tem o nascimento de Cristo. Esse é o Herodes que pediu para matar todos os meninos. Ele era um homem que se apegou muito ao poder. Esse Herodes, ele matou praticamente toda a sua família. Ele casou-se 10 vezes. Os seus filhos ele mandou para Roma para estudar. Quando eles estavam próximos de se formarem, ele mandou assassiná-los também, porque ele não queria perder o poder. Qualquer um que ameaçasse o seu trono era assassinado.
Vamos falar sobre os Ptolomeus. Sob o domínio dos Ptolomeus, os reis egípcios, os judeus viveram em paz. Os que moravam no Egito construíram sinagogas. Lembra que lá no Antigo Testamento os judeus adoravam no templo, era a centralidade do culto. Neste período foi permitido que eles construíssem sinagogas, para que se mantivesse a sua tradição, sua religião, o seu ensino. Os judeus de Alexandria traduziram para o grego as escrituras do Velho Testamento, que é a que nós utilizamos, A nossa tradução vem da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, e os sumos sacerdotes continuaram governando a terra como no período persa. Antíoco III, aqui é os Seleucidas, o Grande, conquistou a Palestina em 198, surgiram conflitos entre o partido helenista, que eram os liberais, e os judeus ortodoxos conservadores, eram os saduceus e os fariseus. Acabou-se a paz, Antíoco Epifânio marchou contra Jerusalém, profanou o templo, oferecendo uma porca em seu altar e suspendendo os sacrifícios diários. Construiu um altar ao deus Zeus, pai dos deuses e dos homens. Antíoco Epifânio, ele faz cumprir a profecia de Daniel. Ele entra no templo dos judeus, onde era sacrificado o cordeiro, e ele mata um porco no altar. E aquilo ali era o abominável da desolação, profetizado por Daniel. Por quê? Porque era inaceitável. Os judeus não aceitariam jamais o sacrifício de um porco. Era proibido até consumir a carne desse animal. Então, Jerusalém ficou deserta, desolada, porque houve dispersão, houve muito sofrimento, e ele tentou introduzir a adoração a Zeus. Escravizou milhares de judeus, destruiu todas as cópias das escrituras que encontrou, torturou os judeus, visando obrigá-los a renunciar à fé. Os judeus ficaram divididos entre os helenistas e os ortodoxos, fato que gerou a revolta dos Macabeus, um dos passos mais heróicos da história de Israel. Então, nós temos no ano 167 até o ano 63, ou seja, 104 anos, aí um século de domínio dos Macabeus. Judas, apelidado de Macabeu, que quer dizer martelo, liderou os judeus contra os Seleucitas e conquistaram boa parte da cidade de Jerusalém no ano 164, purificando e rededicando o templo. Judas Macabeu encampou em si mesmo a autoridade sacerdotal e civil. Então vejam, houve uma tentativa desde a época de Antíoco Epifânio de colocar em Jerusalém a cultura grega, a cultura dos gregos e a adoração a Zeus. Houve a revolta de um determinado povo, aqui os Macabeus, mais conservadores, e liderado por este judeu, Judas, que significa martelo, o nome Macabeu, ele então consegue mobilizar o povo para tomar novamente Jerusalém e restabelecer a adoração ao verdadeiro Deus. E aí nós temos o registro dos livros de Macabeus, que são escritos neste período interbíblico. Nós não somos católicos, logo a nossa Bíblia não aceita como cânon o livro de Macabeus. Isso significa que ele não tem inspiração divina, mas não significa que ele não tenha validade. São livros históricos, registros históricos, mas sem a inspiração divina para ser o cânon. E eu trouxe aqui a minha Bíblia católica, para ler para os irmãos, para que nós tenhamos uma ideia de como era a realidade naquela época em que os Macabeus tomaram o poder. Vejam o que está escrito em 1 Macabeus, capítulo 1, a partir do versículo 54. Diz que os gregos, olha só o que eles faziam: rasgavam e queimavam os livros da lei que encontravam, a Torá, quando encontravam um livro da aliança em poder de alguém, ou se alguém concordasse em seguir a lei, o decreto do rei condenava essa pessoa à morte. Como tivessem o poder, cada mês, faziam isso com todos os israelitas que encontravam pelas cidades. No dia 25 de cada mês,
Ofereciam-se sacrifícios no altar, colocados sobre o altar dos holocaustos. De acordo com o decreto, matavam as mulheres que tinham circuncidado seus filhos, juntamente com os filhos que elas carregavam no colo, com os familiares e com as pessoas que tinham feito a circuncisão nas crianças. Muitos israelitas, porém, permaneceram firmes, e não havia quem os fizesse comer nenhuma coisa que fosse impura. Preferiam morrer a se contaminar com esses alimentos e profanar a santa aliança. E muitos morreram. Assim, desencadeou-se uma grande ira sobre Israel. Então, nessa época, Matatias, ele assume o papel de sacerdote, e aí os macabeus, na revolta dos macabeus contra o império, eles tomam Jerusalém novamente. Então, esse período é muito importante para que se mantenha o ensino do povo judeu. O povo judeu ficou dividido depois entre fariseus, que a lei judaica, e os saduceus, que tinham influência da cultura grega. Entrou numa guerra fria. Havia insatisfação entre o povo devido à corrupção, as brigas entre os membros da família real dos macabeus. O general romano Pompeu tomou Jerusalém no ano 63. Então, olha só que interessante, irmãos. Neste período, começa a surgir, então, uma disputa política. Os saduceus e os fariseus, ambos foram muito atacados e criticados por Jesus. Quem eram os saduceus? Eram líderes religiosos poderosíssimos que tinham influência dos gregos. Não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Os fariseus eram homens que pertenciam ao sinédrio, preservadores da lei, da Torá, extremamente rigorosos. Ampliaram a tradição que depois foi sendo adotada, e Jesus criticou muitas vezes os fariseus por sua postura legalista. Aí Pompeu invadiu Jerusalém, assassinou 12.000 judeus, acabaram-se os anos de autonomia de Jerusalém. Em 47, Herodes o Grande foi nomeado rei da Judéia por César, imperador romano. Este Herodes aí, é o que estava reinando sobre a Judéia quando do nascimento do Senhor Jesus. Era tão cruel que o imperador Augusto chegou a dizer que ele cuidava melhor dos seus porcos do que dos filhos, numa alusão à maldade dele para com as suas 10 esposas e seus filhos. Ele também mandou reconstruir o templo. A Palestina, na época em que Jesus nasceu, governada pelos romanos, olha como foi favorável a plenitude dos tempos para o nascimento de Jesus. Governo estável, forte poderio militar em Jerusalém, boas estradas e rotas marítimas, quase 100.000 quilômetros, uma língua universal, grego koiné, grande corrupção moral, miséria e pobreza, confusão espiritual, mistura de muitas religiões e ocultismos. Foram longos estes 400 anos. Neste período, Deus não levantou nenhum profeta para falar ao povo, não revelou nenhuma porção das Escrituras Sagradas. Os livros apócrifos foram escritos neste período. Então aparece João Batista pregando no deserto, e todos teriam que ouvi-lo. Então vamos lá. Quando a gente fala dos 4 evangelhos, quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 são sinóticos e 1 não. O que isso significa? O que é evangelho sinótico? Significa que ambos tratam do mesmo assunto, porém com ponto de vista diferente, escrito ou direcionado para povos diferentes. E a gente vai entender isso. Olha só. Os sinóticos dão ênfase ao ministério de Jesus na Galileia. O evangelho de João dá ênfase ao seu ministério na Judéia. Mateus, Marcos e Lucas falam mais de Jesus e as multidões. João fala mais de Jesus e os indivíduos. Os sinóticos, seu ensino concentra-se na ética, prática da vida cristã. João, seu ensino concentra-se na pessoa do Senhor Jesus. Sinóticos narram o que Jesus fez. O evangelho de João narra quem Jesus é. Nos tempos de Cristo haviam 4 classes de pessoas representativas entre o povo. Quem eram? Judeus, romanos, gentios, aqui estão os gregos, e um corpo tomado das 3 classes, que era a igreja, os conversos ao cristianismo. O evangelista Mateus, ele escreveu aos judeus. A pessoa de Jesus é apresentada como Messias, como rei.
Marcos escreve aos Romanos, apresenta Jesus como o homem perfeito, o Filho do homem. Lucas escreve aos gregos, aos gentios, conquistador poderoso e servo. E João a todo o que crê, ou seja, a igreja, aos conversos. A verdade, Jesus é o Logos divino e Filho de Deus. Isso é importante para nós entendermos. O Evangelho, então, segundo Mateus, aos irmãos judeus, Jesus é o Messias e rei descendente de Davi. Então, irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós faremos algumas leituras rápidas, mas que vai ajudar bastante o seu entendimento. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, nós vamos ter lá o registro do momento em que aparece pregando João Batista. Notem que nos 2 primeiros capítulos nós temos a genealogia de Jesus, o seu nascimento, o momento em que os magos do Oriente encontram o bebê Jesus, a fuga para o Egito e a matança dos inocentes, aí tem a volta do Egito e naqueles dias, é como começa o capítulo 3. Diz assim, olha, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Por que Mateus faz este registro? Abra sua Bíblia, livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3. O último livro que nós estudamos no panorama do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, o verso 1 diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então o profeta Malaquias, ele traz uma profecia messiânica, ele fala sobre a vinda de Cristo, mas que um profeta antecederia a sua manifestação, sendo o cumprimento do que disse o profeta Isaías, a voz do que clama no deserto. Notem que o centro da espiritualidade era o templo. Então, se Deus ia falar, onde Deus falaria? No templo, através do sumo sacerdote, através de um profeta. Mas isso não aconteceu. Deus falou através de um profeta no deserto, cumprindo-se aquilo que foi dito pelo profeta Malaquias. Agora vá lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 7. Mateus 11, 7. Diz assim: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Notem que Jesus vai falar que João, profeta, ele é o cumprimento do que foi predito. Olha só o que Jesus disse: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o caminho. Olha só, Jesus está dizendo que João Batista é o cumprimento da profecia. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aqui é importante, irmãos. Por quê? Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós percebemos que os milagres, eles se concentram em períodos cíclicos. Nós temos na Bíblia 3 períodos de aproximadamente 40 anos, cada um deles, em que os milagres se manifestam com maior intensidade. O período da lei, com a representação de Moisés. O período dos profetas, com a representação de Elias. E o período apostólico, que se inicia com Jesus,
chamando os seus discípulos. Em ambos esses períodos, os milagres acontecem num volume muito maior. No período de Moisés, período da lei, período de Elias, representando os profetas e Jesus e depois os apóstolos. Por que eu quis fazer essa observação? Porque na mente do povo judeu, não só Moisés é o representante da lei, né? O grande pai Moisés, como Elias tem uma representação muito grande como o profeta que Deus levantou em Israel. Abra sua Bíblia, ainda no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, e nós vamos entender melhor isso. Porque Jesus diz assim que João Batista, ele é maior do que Elias. Por quê? Ele disse assim, olha, entre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Porque Elias profetizou, ele apontou para Cristo, mas João Batista, ele foi a voz de Deus, ele anunciou a Cristo e, no entanto, nós temos um maior privilégio. Por isso que ele disse assim, que o menor no reino dos céus, ou no reino de Deus, é maior do que João Batista. Pensa assim, Elias, grande profeta, João Batista, maior que Elias, e nós, maior que João Batista. Por quê? Nós somos profetas? Não. O que Jesus está dizendo é que Elias falou sobre algo que ia acontecer. João anunciou sobre algo que estava acontecendo, e nós vemos e entendemos sobre algo que aconteceu, porque João morreu antes que Cristo fosse crucificado e ressuscitasse. Então vejam a progressão da revelação da palavra de Deus. Olha só, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, que é aquela passagem da confissão de Pedro. Me acompanhe, por gentileza. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha, irmãos, aqui Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você é bem-aventurado, né? Esse é o registro de Mateus. Pedro, você é feliz. Por quê? Porque quem te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi a sua capacidade intelectual, mas a revelação vem do meu Pai. E aí Jesus faz um trocadilho, diz assim, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra. A intenção de Jesus nesse trocadilho é de dizer a Pedro que a igreja seria estabelecida sobre sua confissão, sobre a revelação que Deus deu a Pedro. Qual é a revelação? Tu és o Cristo. Então, sobre a sua confissão, a minha igreja será edificada. A igreja é edificada sobre Cristo. Aqui é um ponto muito importante para nós, porque Cristo é a palavra grega que substitui Messias, que é uma palavra hebraica. Ambas as palavras significam o ungido. Nós estudamos isso durante todo o Antigo Testamento. Deus prometeu o ungido. Lembra do batismo de Jesus? Quando Jesus desce as águas e ele é batizado, desce sobre ele o Espírito Santo. Jesus é ungido pelo Espírito, assim como os profetas, reis e sacerdotes eram ungidos com óleo para ter uma representação diante do povo. Então Jesus ele tem em si as três funções
principais, basilares do Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. Jesus, nele, na sua pessoa, culmina essas três funções. Então, Mateus, ele registra que Jesus é o Cristo, ele é o rei prometido. Esta é a intenção do Evangelho. Por isso, Mateus apresenta Jesus como descendente de Davi. Essa foi a promessa que Deus usou Jacó ao abençoar Judá, dizendo que da sua descendência viria o rei. Vamos lá, então continuando. O autor do Evangelho é Mateus, ele era coletor de impostos, né? Trabalhava para o governo romano, deixou tudo e seguiu a Jesus. Qual o propósito do livro? O Espírito Santo escolheu o judeu Mateus para escrever este Evangelho aos judeus, a respeito de um judeu escrevendo sobre o judeu aos judeus, tendo como propósito demonstrar que esse judeu, o Senhor Jesus, é o Messias tão anunciado pelos profetas do Velho Testamento. Ele é o verdadeiro rei dos judeus. Lembra da passagem de Jesus com a mulher samaritana? Ele diz assim que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque ele é judeu. Porque a promessa estava na descendência da tribo de Judá. Com muito cuidado e exatidão, Mateus faz várias referências ao Velho Testamento. Então são cerca de 130 referências. Isso é importante porque o leitor judeu, hebreu, ele vai se basear no Antigo Testamento, né? Então ele aponta essas referências. Isso é muito importante. Fundamentando a sua declaração de que Jesus é o Cristo. Mesmo tendo sido escrito primordialmente para os judeus, o Evangelho de Mateus não exclui os gentios. Ele mostra que o Messias os receberá em seu reino. Por isso mesmo, seu Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. A palavra-chave é Messias, e o versículo chave é o que nós lemos, é a resposta de Pedro à pergunta de Cristo, né? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, né? O Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, na sua confissão, ele reconhece os dois aspectos: a divindade de Cristo, Filho de Deus, Deus de Deus, da essência de Deus, e o Cristo, o Messias prometido, a sua união hipostática, a sua total humanidade e sua total divindade. Irmãos, isso aqui é importante. Jesus não deixou de ser Deus para se tornar homem. Ele sempre foi e sempre será Deus. Quando Jesus encarna, a sua natureza humana lhe é acrescentada a natureza divina. A partir da encarnação do verbo, do logos, da palavra, passa a ter duas naturezas, o que até então se manifestava apenas com a natureza divina. A Trindade é eterna. Jesus não passou a existir só quando Maria concebeu, não. Tá? Jesus sempre existiu, eternamente. Deus eterno, um com o Pai. Agora, ele encarnou, nasceu como homem, tendo a sua natureza humana, que agora é eterna também. Então, Cristo é o nosso padrão, é o varão perfeito. Se alguém perguntar para você assim: olha, como será o seu corpo depois da ressurreição? Resposta: como o corpo de Cristo. Nem físico e nem espiritual como os anjos, mas um corpo glorificado. A glória de Deus habitará em nossos corpos mortais, trazendo uma nova realidade das coisas. Então, nada disso aqui será desprezado. As sepulturas darão seus mortos. Isso é importante. Deus valoriza a sua criação. Esse pensamento dicotomista de que Deus só quer a alma, o corpo não importa, nós temos que cuidar do nosso corpo, pois ele é tão importante quanto nossa alma. São indizíveis, são inseparáveis. Embora o corpo vá à sepultura, mas no grande dia do Senhor, todas as sepulturas darão os seus corpos. Então todos vão ressuscitar. Isso é muito importante para nós. Jesus é apresentado no Evangelho de Mateus como o rei ungido que veio para salvar o seu povo.
Os profetas do Velho Testamento anunciavam e ansiavam pela chegada do Messias, que viria para redimir e libertar seu povo. O primeiro versículo de Mateus, de modo sucinto, anuncia o cumprimento da esperança de Israel quanto ao Messias. Como é que começa o Evangelho de Mateus? Começa falando sobre a genealogia de Jesus. Por que é importante isso? Olha o que ele diz. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Davi aponta para a aliança prometida, a descendência de onde viria o rei, o Messias. Mas por que a citação de Abraão? Porque a promessa de que Deus teria um povo foi feita a Abraão. Deus chamou a Abraão, não foi Abraão que procurou a Deus, Deus o escolheu, Deus o chamou, ordenou que saísse da sua terra, da sua parentela, e disse que dele faria uma grande nação. Paulo tem essa compreensão. Vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, para facilitar um pouco o nosso entendimento. Abram lá, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3. Nós vamos ver a compreensão que ele tem a respeito da nossa salvação, no que diz respeito à eleição de Deus e tendo a sua igreja como seus filhos adotados pela promessa feita a Abraão. Olha só, em Gálatas 3, os judaizantes estão focados na lei. E Paulo diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E agora ele começa a falar sobre Abraão, dizendo que a lei não salva, mas o que salva é a fé. E é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, ou seja, não são apenas os judeus, mas todos aqueles que creem em Cristo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. O que é que Paulo está dizendo? Que quando Deus prometeu a Abraão, ele já nos via. É isto que significa o tema do nosso estudo, Deus e o seu povo, uma aliança de Deus. Nós somos o povo que Deus desejou alcançar, né? O plano eterno de Deus. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção, olha lá, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de quem? Jesus Cristo. Olha aí a genealogia de Mateus: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz as posteridades, como que falando de muitos, mas como de uma só. E a tua posteridade é Cristo. Vejam,
Por isso que Mateus faz questão de registrar que a promessa de Deus é de um descendente de Davi, filho de Abraão. Então a salvação foi prometida a nós, ao seu povo, incluindo tanto os judeus quanto os gentios. Então a rejeição de Cristo pelos judeus não foi um ato falho na história da redenção, foi o propósito dos decretos de Deus para que nós fôssemos alcançados. Então Deus determinou que isso acontecesse. Dados e particularidades. Primeiro, o Evangelho de Mateus foi colocado em primeiro lugar no cânon do Novo Testamento pela igreja primitiva, porque, devido ao seu propósito, ele é a ponte natural que interliga os dois testamentos, o Antigo e o Novo. Segundo, a expressão para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta são encontrados 9 vezes no Evangelho de Mateus. O propósito do livro era mostrar como os profetas do Velho Testamento se cumpriram em Jesus, levando os judeus a reconhecerem ser ele o Messias. E a expressão reino dos céus aparece 32 vezes aqui, não sendo encontrada em qualquer outra parte do Novo Testamento. Mas somente em Mateus, a cidade de Jerusalém é chamada de cidade santa e cidade do grande rei. Lembrando que os judeus não mencionavam o nome Deus, por isso ele usa reino dos céus e não reino de Deus. Dados e particularidades, terceiro ponto. Em Mateus, o Evangelho do Reino, encontramos 5 discursos proferidos por Jesus. Quais são? O Sermão do Monte. Isso aqui nos lembra sobre o perfil daqueles que agora habitam no reino de Deus, né? As bem-aventuranças, as instruções para os discípulos, as parábolas do reino, novas instruções para os discípulos e o sermão profético do Monte das Oliveiras. O esboço do livro, como ele se apresenta ou como ele é dividido. Primeiro, a fase da vida do Messias, nascimento e infância de Jesus. Segundo, o ministério público do Messias na Galileia, o início do seu ministério, o chamado dos discípulos. Terceiro, o ministério particular do Messias na Galileia. O Messias ensina sobre sua missão e orienta seus seguidores. Quarto, o ministério do Messias na Judéia, os ensinamentos do Messias e sua viagem final a Jerusalém. E quinto e último, a paixão e a ressurreição do Messias. O início da paixão, crucificação e ressurreição e a grande comissão dada pelo Messias. Vamos agora extrair algumas lições. A primeira lição: Deus transforma um impopular cobrador de impostos em uma dádiva para a humanidade, né? Mateus, ele trabalhava na coletoria, trabalhava para o Império Romano, era um cobrador de impostos e os seus conterrâneos não gostavam porque ninguém aceitava o domínio de Roma. O nome Mateus significa presente de Deus. Mateus se tornou um presente de Deus porque teve uma experiência genuína de conversão. Vejamos os traços de uma conversão genuína. No capítulo 9, versículo 9, mostra a sua obediência imediata ao chamado divino. E depois o Senhor Jesus passa a ser o maior valor da sua vida, deixando tudo o seguiu. E terceiro, o seu testemunho imediato. Segunda lição: que valor tremendo tem a fé verdadeira? Sendo o único a narrar a visita dos magos que vieram desde o Oriente para adorar o Senhor Jesus, Mateus nos apresenta na pessoa desses homens um notável exemplo de fé verdadeira. Mateus é o único que registra os magos, né, que foram encontrar o menino Jesus. E aí tem uma citação que eu acho interessante de um pastor do século XIX, John Charles Riley. Ele é um pastor da igreja na Inglaterra. Ele disse o seguinte: eles, os magos, né, confiaram em Cristo, ainda que nunca o tivessem visto. Mas isso não foi tudo, creram nele mesmo depois que os escribas e os fariseus demonstraram a sua incredulidade. Confiaram nele quando viram como um menino pequeno, nos joelhos de Maria, e adoraram-no como um rei, e prostrando-se o adoraram. E aí tem uma pergunta: você é um imitador dos magos em sua fé? O Evangelho de Mateus traz esse impacto para nós. A verdadeira e genuína conversão
produz no coração, como um dom, uma dádiva de Deus, a fé verdadeira. Então, a pessoa larga tudo, abandona tudo, no sentido de apego às coisas desta vida, para seguir a Cristo. Terceira lição, palavra de Deus se cumpre, haja o que houver. O Evangelho de Mateus é um dos testemunhos mais ricos neste sentido. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nós temos visto lá, desde os profetas maiores aos profetas menores, tudo se cumprindo corretamente como foi proferido. Lição 4. O zelo pelo culto. Nem sempre todos compreendem a atitude do Messias ao purificar o templo. Mateus registra o momento em que ele entra no templo, vira a mesa dos cambistas, expulsa os mercadores do templo e diz que foi transformada a casa do Pai de casa de oração em covil de ladrões, um lugar onde os ladrões, os falsos mestres, estavam se refugiando. Caifás tinha autorizado o funcionamento de um mercado ali, onde só se podia vender itens ritualmente puros para os sacrifícios no templo, um banco de troca de moedas. Fica para nós a pergunta: o que os líderes e frequentadores dos templos e casas de oração dos nossos dias podem aprender com essa atitude do Senhor Jesus? Qual o impacto que isso tem na nossa vida com relação ao zelo no culto a Deus? Qual o conceito que nós temos de culto a Deus? Como nós vemos este lugar, que é a casa de oração, onde desemboca toda a nossa espiritualidade? Lição 5. É bom que jamais nos esqueçamos de quem é o Rei Jesus. Lá no capítulo 28, versículo 18, aprendemos que ele tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Ele venceu a morte, o nosso último inimigo. Concluindo, há uma preocupação constante neste evangelho em apresentar o Senhor Jesus como rei. Ele é o homem que nasceu para ser rei. Ele é o Senhor a quem pertence o reino, o poder e a glória. Então o evangelho de Mateus é a apresentação de Jesus aos judeus. O cumprimento de que Jesus é o Messias prometido. Então, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, as promessas a respeito do Messias, elas apontam, elas culminam no cumprimento quando Jesus nasce. Então, o Verbo encarna, e aí nós temos o registro de Mateus para os judeus de que aquele era o Messias. O próprio João teve a revelação de maneira progressiva. Porque João, que batizou Jesus, quando estava preso, ele envia uma comitiva até Jesus para perguntar se ele era de fato o Messias que eles estavam esperando, ou se ele deveria esperar outro. E aí você pergunta assim, mas como pode o próprio João? E qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é: voltem para João e digam para ele o que vocês estão vendo. Os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam. É anunciado o ano aceitável do Senhor. Jesus cita a profecia de Isaías. E é interessante que Jesus fala que é anunciado o ano aceitável do Senhor, mas ele omite, ele não fala o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque Jesus está falando sobre o cumprimento da sua primeira vinda. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Quem não reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, na sua segunda vinda, estará sujeito à sua ira. Ele virá com ira, o dia da vingança. Então isso aqui é importante, irmãos, para nós. Nós fazemos parte do reino de Deus. À medida em que, assim como Pedro, registrado por Mateus, teve a revelação de quem é Cristo, ninguém que conheceu quem é Cristo de verdade, como diz as Escrituras, rejeita o batismo e o sacramento da ceia. Ninguém. É impossível uma pessoa que conheceu a Cristo como ele realmente é, diga assim: eu não quero batismo, eu não quero fazer parte da igreja.
Porque não há possibilidade, uma vez que você entende, você está aliançado. Mas essa revelação, ela é espiritual. Ela não é por cerceamento da inteligência, ela não é por você impedir a pessoa ou você convencer a pessoa por argumentos, mas é pelo Espírito Santo. O registro de Mateus, neste ponto, é fundamental. Então, o que é que nós temos que fazer? Exatamente o que fez Mateus, seguir a Cristo, né? Mateus, segue-me. E a promessa que está no finalzinho do livro é: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então hoje nós demos início ao primeiro evangelho, o evangelho segundo escreveu Mateus, e vamos continuar aí nessa progressão, depois passando pelas cartas pastorais, passando pelo livro histórico, que é o livro de Atos, e aí a gente vai chegar lá no livro profético, que é o livro do Apocalipse. E a gente fecha toda a Bíblia. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Gostaria que vocês se colocassem em pé nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos nessa noite por mais uma vez nos reunirmos para estudar a tua palavra. Senhor, nós temos sido muito abençoados durante todo este tempo, porque temos sido edificados pelas Escrituras. O Senhor tem ampliado o nosso entendimento sobre a sua aliança para com o seu povo. Sabemos que a salvação é um dom. O Senhor Jesus, esse nome significa que Ele é o Salvador, pois salvará o seu povo dos seus pecados. Foi este nome anunciado pelo anjo a Maria, e nós cremos em Jesus, o nosso Salvador. Te damos graça por esse privilégio, te damos graças, ó Deus, pela compreensão das Escrituras, e pedimos ao Senhor que nos preserve nesta graça tão maravilhosa que nós temos recebido de conhecer progressivamente a revelação, o entendimento das Escrituras Sagradas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.